Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Excelente semana para você que acompanha aqui o canal do Rockston. Estamos de volta para falar do Fortaleza, que tem uma semana talvez a mais importante até aqui da temporada, uma semana com jogos decisivos, né? Jogos de muita relevância para o tricolor de aço, começando da quarta-feira, na quinta-feira, né? Onde ele enfrenta mais uma vez o Deportivo Maldonado, time uruguaio, no qual o Fortaleza arrancou o empate jogando fora na estreia da Libertadores. Então agora é a hora da decisão. Quinta-feira, 9 da noite, no Estádio Castelão, o Fortaleza saberá se seguirá à frente ou não na disputa da pré-Libertadores. Uma competição nova para o Fortaleza nesses moldes, né? Nos moldes de começar uma pré-Libertadores, a fase preliminar da competição. O Fortaleza já participou da Libertadores, mas foi a fase de grupos que começará em abril, né? Então teria mais um tempo para se preparar. Então essa começou mais cedo, o time sentiu, a gente falou no próximo vídeo, justamente essa estreia, por ser diferente da passada do qual ele participou, da fase de grupos. Então ele já sabe que vai encarar um adversário muito chato, que marca muito forte, não tem muito talento assim para atacar, muita efetividade no ataque, porém é um time muito chato na hora da recomposição e da marcação. Missão para o Vojvoda aí, que poupou alguns jogadores nesse compromisso contra o Náutico da Copa do Nordeste nesse último domingo, no qual o Fortaleza venceu por 2-1, né, para preservar os melhores jogadores para essa disputa de quinta-feira, aliás, a semana, né? Quinta-feira contra o Deportivo Maldonado e no domingo no clássico contra o Ceará, o clássico rei, no qual o Fortaleza já sofreu uma derrota nessa temporada para o Ceará, mas no jogo válido pelo Campeonato Cearense. Então, os tricolores vão buscar a recuperação no clássico contra o Ceará agora, válido pela Copa do Nordeste. Então é uma semana decisiva, de muita cobrança do torcedor tricolor, que vai querer ver o time classificado para a próxima etapa da Libertadores, da fase preliminar, e depois vai também querer que o time vença o arquirrival, o Ceará. Então a tendência é que o Vojvoda prepare aí o time principal para atuar não só na Libertadores, na quinta-feira, como domingo também no Clássico, a reabertura do Castelão, que acontece justamente nesse jogo Fortaleza e Deportivo Maldonado, e depois na sequência com as duas torcidas de Ceará e Fortaleza em mais um Clássico Rei no próximo domingo, né, dia 5 de março, às 7 horas da noite, no estádio Castelão. Aliás, 6h30, né, o jogo é 18h30, o Clássico, na quinta-feira, 9 da noite, contra o Deportivo Maldonado. Falando do jogo contra o Náutico, a gente não tem muito o que acrescentar, porque as equipes entraram, né, de forma alternativa em campo, né, com times alternativos. Né. O Fortaleza aproveitou para dar rodagem para alguns jogadores, como o João Ricardo, o Dudu, né, o Brites, que não pode jogar, né, e o Pikachu não podem jogar a Libertadores, estão suspensos, então nada mais natural do que jogarem essa partida contra o Náutico. Né, o Samuel, mais uma vez de lateral esquerdo, não gosto quando o Vojvoda faz isso com o garoto, né, o garoto que tem talento, já mostrou no meio campo que pode ter mais oportunidades por ali, né, e na lateral esquerda não é a dele, você acaba queimando ali um jovem talento, porque o torcedor na hora de cobrar não quer saber se o cara é especialista ou não na posição, ele vai cobrar, né, e vai sobrar aí para o jogador. Não gosto muito desse tipo de experiência que o Vojvoda faz, né, tem dois laterais esquerdos, poderia ter utilizado um, não sei a situação do Esteves, né, se estava à disposição ou não, né, o Pacheco eu entendo, né, que ele preserve para o jogo da quinta-feira, que hoje o Bruno Pacheco é o titular da lateral esquerda, mas colocar o Samuel eu acho assim, não acho muito interessante para o jogador, para a carreira do jogador, gera mais desgaste. Zé Wellison como volante, é um jogador também que precisa de mais rodagem, precisa de ritmo de jogo, né, o Crispim retornando aí de contusão, o Caleb também, né, chegou agora do Atlético, esse tem ritmo de jogo, fez uma boa pré-temporada, mas requer ali um entrosamento com os demais companheiros do grupo. O Pikachu, já falei, foi um jogo inclusive que o Pikachu se destacou, ele estava precisando de um jogo desse, tá aí. Uma coisa que deu para escapar desse jogo, dessa vitória, né, o torcedor compareceu em bom número, hein, na despedida do PV, já que o Fortaleza vai passar a jogar no Castelão a partir do próximo jogo da quinta-feira. Então, talvez por isso o PV mais próximo ali da casa de todo mundo, e o torcedor tricolor acabou indo fazer essa despedida, mesmo sabendo que o Vojvoda iria poupar o time principal, mas compareceu em bom número para prestigiar aí mais uma vitória do Fortaleza. Né, o Lucero e o Romero, o ataque. Né, os dois argentinos se entendendo muito bem, né, foram prejudicados com a expulsão ainda do primeiro tempo do outro argentino, do Brites. Né, eu não coloco nem na conta do Brites essa expulsão, né, eu coloco na desatenção do Zé Wellison,
na hora de cabecear uma bola. O Fortaleza já venceu por 2-0 o jogo, né? Os gols marcados pelo Romero e o Lucero. A gente fala já dos dois argentinos, mas a gente está falando dessa falha do Zé Wellison, que cabeceou a bola para trás, na direção onde estava o Jael, né? Aquele jogador veterano que passou pelo Ceará e agora está vestindo a camisa do Náutico, né? Partiu ali para sair na cara do João Ricardo, e o Brits, que vinha lá de trás na tentativa de evitar o gol, acabou cometendo a falta e sendo expulso. Tomou cartão vermelho porque era o último homem. E o Jael ia em direção ao gol. Então, um jogo que poderia ser interessante para o Fortaleza ganhar até com mais facilidade, ganhou outra conotação, a partir da expulsão do Brits. Não que o Náutico fosse esse primor de equipe, que o Náutico mandou até o auxiliar técnico para comandar a equipe, né? O técnico principal do Náutico, o Dalton Cavalcante, ficou em Recife trabalhando com a equipe principal do Náutico, que estreia na Copa do Brasil, missão essa ingrata também do Náutico. Na estreia vai enfrentar o São Bernardo, uma das melhores equipes do Campeonato Paulista, não é do interior não, entre todas as equipes do campeonato. Então vai ser duro aí para o Náutico passar de fase. O jogo é na casa do adversário ainda. O Náutico é melhor ranqueado, é visitante, joga pelo empate, mas o São Bernardo vem muito bem na parada e, claro, vai querer passar de fase também na Copa do Brasil. Então o Náutico veio com uma equipe alternativa, se o time principal não está essas coisas, então também não assustou muito. O jogo acabou ficando um pouco chato. Como eu falei antes, o Lucero e o Silvio Romero haviam balançado as redes, se entendendo muito bem. O Lucero é um jogador muito inteligente, como o Galhardo também o é, requer mais ritmo de jogo, mais rodagem, não fez um trabalho de pré-temporada adequado, estava em litígio lá com o clube do Chile, no Colo-Colo, na qual ele defendia, então não fez esse trabalho. Então ele está ali meio que na tora, como se diz aqui na gíria cearense, né, tentando adquirir a forma física, o ritmo de jogo, jogando as partidas da temporada, jogador importante, né? O Romero jogando como segundo atacante, mais fora da área, mostrou também que tem talento para isso, né? Pode ser repetido mais vezes durante a temporada, essa dupla que se entendeu muito bem. O Romero marcou o primeiro gol e depois o Lucero, impedimento, né? Não tem VAR nessa primeira fase de Copa do Nordeste, acabou fazendo ali o segundo gol do Fortaleza. Teve chance de ampliar no primeiro, no segundo tempo. O Náutico também teve suas oportunidades, né? Uma arbitragem confusa, né? Que errou para os dois lados, né? O Náutico acabou diminuindo no segundo tempo, né? O Fortaleza também superestimou, né, como grupo, né, mesmo com um jogador a menos, né, subestimou o Náutico e superestimou a si mesmo, né, achando que poderia fazer mais gols mesmo com um jogador a menos, e não foi um jogo legal. As mudanças que o Vojvoda fez, o Guilherme entrou, não acrescentou muito, o Júnior Santos também, o Sacha entrou, e aquela atenção que eu queria chamar agora, né, o Fortaleza precisa contratar um zagueiro, né, Benevenuto não está bem, né? O próprio Brits, né, querendo ou não, foi expulso também, não conseguiu se encontrar até aqui na temporada. Então o Fortaleza vive um momento muito perigoso, na minha opinião. O Sebadios, aquele jogador também que está errando demais, né? Não dá para confiar no Sebadios. E o Tite é um jogador que vem se destacando na zaga. O Tite é veterano, ele pode fazer bons jogos, mas a temporada é longa, é imensa, é extensa. E tem tudo para ele não aguentar, né? Também vai cometer suas falhas. Então, muita gente defende dois, mas pelo menos um zagueiro o Fortaleza deveria contratar. Está demorando demais a contratar esse zagueiro. Um zagueiro mais experiente, de preferência que jogue pela esquerda. O ideal, muita gente falando que é dois zagueiros, mas contratando um, acredito que estaria de bom tamanho. Novamente, o Benevenuto mostrou que não está bem, né? Está sem tempo de bola, cometeu uma penalidade. Muita gente diz que é discutível a penalidade, mas em alguns lances ele mostrou que não está legal novamente. E o Fortaleza vai ter uma semana decisiva aí, repito, né? Falei agora anteriormente, na Libertadores, no Clássico, e seus zagueiros não atravessam aí uma boa fase, né? O Benevenuto pode se recuperar, já mostrou do que é capaz no Fortaleza, mas não está bem. O Brits, aquele jogador que foi muito seguro desde que chegou, mas teve algumas contusões que atrapalharam esse início de temporada, também não está bem. E o Tite é aquele jogador experiente, né? Jogador já de 34 anos para 35, que também ele vem bem, numa sequência boa. Mas essa sequência, ele foi poupado desse jogo justamente para ver se consegue manter essa performance, tanto contra o Maldonado, na quinta, como no domingo contra o Ceará. É um jogador que vai, com certeza, não suportar muito essa carga excessiva de jogos. Então o Fortaleza está pecando porque está demorando em contratar esse zagueiro. Até tentou contratar um colombiano aí que preferiu jogar no Internacional, mas tem que seguir tentando, buscando no mercado aí um jogador que venha para acertar, venha para ser titular. Ou então o Vojvoda
poderia colocar, na minha opinião, o Tinga como zagueiro. Iria melhorar a estatura da defesa do Fortaleza, que é uma estatura baixa. Benevenuto é baixo, zagueiro baixo. O Brits é um zagueiro baixo também. O Sebadios também não tem uma boa estatura. Temos apenas o Tite com 1,85 m, que tem uma estatura razoável para zagueiro. E o Tinga tem mais ou menos a altura do Tite, 1,85 m. Poderia ser utilizado ali. O Dudu vem bem, né? Mostrou que pode sim brigar ali como lateral direito com o Tinga. E enquanto o Fortaleza não contrata um zagueiro, o Tinga poderia ser recuado, já que não tem mais aquela velocidade, na minha opinião, para atuar como lateral. Sofreu muito ali contra o Maldonado, né? Aquele lateral esquerdo argentino Toledo, né, que joga lá na equipe uruguaia, deu uma canseira no Tinga durante o jogo inteiro. O Tinga terminou ali o jogo esbaforido, né? O Vojvoda não substituiu ele, achei até que iria substituí-lo, mas ficou. E jogaram na zaga não, ele tem um curto espaço ali para poder correr atrás do adversário. Poderia ser, se tentar, enquanto não vence zagueiro, o Tinga jogando como zagueiro para dar uma melhorada, uma fortalecida nessa zaga do Fortaleza, que eu vejo nesse momento precisando de reforços, né? De mais a mais. O time está bem servido de volantes, a volta do Crispim importante agora também, o Caleb chegando ali na armação de jogadas junto com os volantes, Pikachu apresentando ali um bom futebol contra o Náutico, né? O Lucero fazendo gols para dar confiança, o Romero também aquele jogador em stand-by que pode ajudar também ali o ataque. Tem um Galhardo que é um jogador que vem aí numa fase goleadora com a camisa tricolor, né? Tem atletas importantes aí nesse ataque, né? A torcida está esperando a volta do Moisés também, que esteve assistindo o jogo aí do Náutico lá, ainda está com a perna imobilizada. Já é março, quem sabe ele se recupera e volta aos treinamentos físicos, mas é um jogador que deve voltar somente para o Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza, então, tem que contratar um zagueiro, tem que melhorar algumas situações, e isso o Vojvoda acredito que está trabalhando, né? Para que o time possa buscar essa classificação contra o Maldonado e tentar vencer o clássico contra o Ceará. O Fortaleza chegou a 15 pontos no Grupo A da Copa do Nordeste, né? Está disparado na liderança, não fez um jogo assim de encher os olhos, mas os planos foram atrapalhados com a expulsão do Brits ainda no primeiro tempo. O time poderia ter feito um jogo, construído uma vitória mais fácil contra o Náutico, que veio aí com uma formação também alternativa. Semana importante, trabalhos a semana aí visando o Maldonado e o time do Ceará. É isso, galera. Deixa aí a sua curtida, que é importante para que o nosso trabalho possa chegar para mais pessoas, e também se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, e você fortalece aqui o canal do Rockston. Acompanhe também o meu trabalho de segunda a sexta-feira no programa Futebol Alegria, que vai ao ar pela TV Metrópole a partir de 11 horas da manhã, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. Valeu, galera, tamo junto!